Hello, guys! Tudo bem? Aqui quem fala é Teacher Nanda, professora Fernanda. Nós vamos retomar, né, os conteúdos aos pouquinhos aí, tá certo? Algo que nós iniciamos lá antes do mês de março, né, no iniciozinho do ano, nós trabalhamos um pouquinho com isso. E hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? A aula de hoje é sobre introductions. O que significa introductions? Essa palavra em português significa apresentações. Então, eu quero me apresentar para alguém, né? Quero, por exemplo, falar o meu nome, falar de onde eu sou, falar sobre a minha profissão, falar coisas referentes à minha origem. Para fazer isso, eu faço uma introduction. Eu posso tanto me apresentar, né? Apresentar a mim mesmo, como também posso apresentar uma outra pessoa, tá? A princípio, a gente vai trabalhar com a apresentação só de si. Então, você vai aprender a falar sobre você mesmo, tá? Para fazer isso, nós vamos trabalhar com algumas categorias, tá? Primeiro, vamos aprender a falar, por exemplo, sobre o nosso nome, depois sobre nossa profissão, nossa idade, nosso telefone e uma série de informações. Então, se alguém chegar para você e perguntar sobre quem você enfim, sua profissão, sua idade, etc., sua ocupação na vida, enfim, né? Você vai saber responder isso em inglês e vai ter condições de ler textos simples, né? Em inglês que falem sobre essas questões, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar, tá? Então, hoje vamos aprender a como falar sobre nós mesmos em inglês. Vamos lá. Bem, nós temos uma imagem aqui, né? Que todo mundo já deve ter visto aí, né? Já deve ter visto essa imagem aí nas escolas em que estudamos, não é isso? Nós temos aí uma funcionária da escola e nós temos ali duas alunas, né? E elas estão entretidas em algum tipo de situação. A minha pergunta para vocês é a seguinte: observem a imagem direitinho, né? A gente já tem uma ideia de que provavelmente esse ambiente é um ambiente escolar, né? O que é que essas pessoas estão fazendo? O que é que está acontecendo nessa situação, na sua opinião? As alunas estão fazendo o seu cadastro na escola? Tipo, quando você vai para a escola, né, você chega lá, a escola que você estuda, por exemplo, você fez um cadastro para alguma coisa? Por exemplo, você quer pegar um livro na biblioteca. Será que você já chega e pega o livro? Ou você tem que fazer um cadastro, né, junto à escola, né? As alunas estão conversando sobre o final de semana. Vocês acham que elas estão conversando sobre a vida delas? Enfim, sobre coisas da vida delas, né? Chegaram ali, estão conversando numa situação informal. Ou as alunas estão respondendo uma prova. Vocês acham que elas estão respondendo uma prova ali na secretaria da escola? Enfim. O que vocês acham? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Menos de um minutinho, alguns segundos. Podem pausar o vídeo, um pouquinho a aula, tá? E aí pensem direitinho. A resposta que você deu aí no seu caderno é a letra A, letra B ou letra C, tá? Lembrando que você pode sim fazer todas essas atividades no seu caderno. Então, você vai separar a matéria de inglês e fará essas atividades lá na matéria de inglês, tá certo? Anotando as atividades, colocando a data, né? Então, essa atividade, por exemplo, é da semana do dia 7/9, 7 de setembro. Então, você bota lá a data, ou a data do dia que você acessou essa aula, tá certo? E aí, você vai responder essa atividade no seu caderno, ok? Você pode copiar a pergunta e só copiar a resposta que você der. Então, se você acha que é a letra A, você copia a letra A. Se você acha que é B, copia a letra B. E se você acha que é C, você copia a letra C, tá certo? Então, vamos ver qual é a resposta correta. Quer dizer, para mim, né? Pode ser uma outra para vocês, mas como a minha aula vai girar em torno disso, a resposta que nós estamos procurando aqui é a letra A. As alunas estão fazendo o seu cadastro na escola, tá? Quando nós fazemos o nosso cadastro na escola, né? Que informações nós damos aí para a secretária, né?
para a diretora, ou às vezes até para um professor, às vezes também aquele pessoal que fornece cursos, né? Vai na escola fazer propaganda ou divulgar algum curso. E aí eles falam, eu preciso saber, né? De tais e tais informações suas para entrar em contato com você, né? Então, que informações a escola precisa ter? Ou um hospital, se você for fazer uma ficha no posto de saúde, enfim. Que informações normalmente nós damos quando nós fazemos o nosso cadastro, né? Eu vou selecionar algumas aqui, existem outras mais específicas, às vezes, por exemplo, pedem o número do seu RG, do seu registro geral, ou seja, sua identidade, pedem o número do seu CPF, que é o cadastro de pessoa física, etc, né? Nesse caso aqui, nós vamos nos firmar apenas em elementos mais simples, porque estamos trabalhando com a disciplina de língua inglesa, então eu quero que vocês aprendam, né, a ler textos, a falar sobre si, sobre sua vida, né, em inglês. Então, vamos lá. Que elementos nós podemos ter aí, né, quando nós damos uma informação para fazer o cadastro? Primeira coisa, o nosso nome, né? E geralmente não é só o primeiro nome. Então, por exemplo, meu nome é Fernanda Santos da Silva. Eu não vou dizer, Fernanda, preciso dizer o meu nome todo, porque é um documento, né? Uma coisa mais formal. Então, eu preciso dar o meu nome completo, não é isso? O que mais nós colocamos? Nós também colocamos a nossa idade, né? Geralmente colocamos o ano em que nascemos e a nossa idade, né? O nosso telefone, né? O que aqui no Brasil a gente chama de, me dê seu zap aí. Mas na verdade é o nosso telefone, é o nosso número de telefone. É importante dar um número de telefone para que a pessoa possa ter acesso a você, né? Se for precisar informar alguma coisa, avisar alguma coisa, ela precisa do seu telefone, né? Então, por exemplo, na escola precisa do telefone do seu responsável, porque se você passar mal, tiver algum problema, eles precisam entrar em contato com a sua família, tá? Outra coisa que geralmente se pergunta também é a sua ocupação e profissão. Ocupação é diferente de profissão, certo? A ocupação é qualquer atividade que você faça, seja ela remunerada, ou seja, você ganhando dinheiro ou não, tá? Então, no caso de vocês, por exemplo, muitos de vocês são apenas estudantes, né? Mas se você também trabalha, eu tomo conta do filho da minha vizinha, ela me paga um valor e tal. Isso é um trabalho, você trabalha de babá, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Então, assim, no meu caso, a minha profissão é o quê? Professora, né? Eu tive toda uma formação para isso e exerço a profissão de professora, de teacher, né? Lembram? Né? Então, no caso de vocês, se alguém perguntar, você vai dizer o quê? Não, sou estudante. Lembra como se diz estudante em inglês? Quem lembra é student, né? Student, não student, student, ok? Vamos lá. E também a nossa nacionalidade. Para quem não lembra, nacionalidade vem da palavra nação, que é o quê? O lugar de onde eu venho. Se eu sou um sujeito que faz parte da minha comunidade, faço parte da história do meu país, da minha comunidade, né? Eu tenho uma nacionalidade, ou seja, eu venho de algum lugar. Então, se eu sou do Peru, a minha nacionalidade vai ser o quê? Peruano, né? Se eu sou da Argentina, minha nacionalidade vai ser argentina ou argentino. Se eu sou, sei lá, da China, minha nacionalidade vai ser chinês ou chinesa, né? Então, isso vem do país, não é do estado, né? Então, nós moramos na Bahia, no estado da Bahia, no país, né, Brasil. No caso, eu estou me referindo ao Brasil. Então, quem é do Brasil é o quê? Brasileiro, não é isso? Pronto. O nome nosso em inglês a gente vai chamar de name. Então, eu escrevo N-A-M-E, mas falo name, porque a letra A tem som de E em inglês, tá? A idade da gente em inglês é o que nós chamamos de age. Tem até aquele filme Era do Gelo, se você olhar é Ice Age. Ice, gelo, age, idade, tá? Era, tempo, não é? Então, age significa idade. Telefone em inglês é phone number. Number de número e phone de telefone, tá? Veja que telefone em inglês é com PH e não com F, porque o PH tem som de F. Em português, as palavras como farmácia, por exemplo, também eram grafadas com PH.
De alguns anos para cá, acabou se mudando para o F, mas no inglês permaneceu esse PH, ok? Então, nós temos name, nome, age, idade, phone number, telefone ou telephone, pode ser também, tá? Nós temos a ocupação, profissão, que a gente chama de occupation. Então, occupation é a sua profissão, o que você faz da sua vida, né? Enfim. E nationality, que é a sua nacionalidade, ou seja, de que país você é. Bem, já vimos que nessa situação aí da imagem, né, essas duas alunas estão fazendo um cadastro aí junto à escola, estão dando seus dados para a secretária, tá? Quando você chega no local, né, para conversar com uma pessoa, você já chega, ó, vim aqui fazer meu cadastro. É assim que você faz? Não é, porque vocês são meninos e meninas muito educados, na verdade. E aí vocês vão usar o quê? Bom dia, ou boa tarde, com licença, não é isso? Que nós já vimos no início do ano e eu vou retomar, fazer uma revisãozinha desse assunto que se chama saudações, que são greetings, né? Então eu vou chegar a dar um bom dia, eu vou dar uma boa tarde, com licença, eu vim aqui fazer um cadastro, tudo direitinho, né? E aí nós vamos ver o que foi que a secretária e essas alunas estavam conversando. E aí eu tenho esse diálogo entre elas, bem pequenininho. Eu cortei um pedaço dessa conversa entre a secretária e a aluna. Então a secretária diz: Good morning, what's your name? Veja aqui, ó. Good morning, what's your name? E aí a aluna responde: Good morning. Então, se a pessoa deu good morning, você diz good morning, né? Os alunos mais atentos lembram o que significa good morning, né? What's your name? Ela vai responder I am Sheila Silva. Sheila, em inglês a pronúncia é Sheila Silva, né? Então, veja, good morning. Ela respondeu good morning. What's your name? I am Sheila Silva. Algum de vocês sabe o que significa essa letra I maiúscula aqui? Esse I, tá? Sheila tá falando dela ou ela está falando da colega dela, né? Se ela está falando dela, a gente supõe que esse I aqui, essa letrinha I, não é o I com pinguinho em cima, é o I maiúsculo grandão. A gente diz que esse I, a gente fala I, não fala I, fala I, significa eu. Então, toda vez que você tá andando na rua, tropeçou, né? Enfiou o pé no buraco, caiu e falou, ai, meu Deus, ouvi uma barata, ai, você está falando inglês, você está dizendo eu, não é isso? Então, agora, o que é que vocês vão fazer? Eu não vou dizer, não vou dar o segredo aqui da conversa, mas tá muito fácil, né, gente? Vamos falar sério, né? Tá muito fácil. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder, são 4 perguntinhas que eu coloco aqui, tá? Então, você vai copiar no seu caderno de diálogo essa conversa entre a secretária e Sheila. Pode fazer até 2 bonequinhas no seu caderno. Quem é um bom desenhista, né? Ótimo. Quem não é, faz boneco palitinho mesmo, tá? E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar igual tá aqui nessa tela, tá? Então, eu tenho aqui, agora você, como número 1, como é o nome do lugar onde elas estão em inglês. A gente sabe, nós sabemos que elas estão numa escola, num colégio, não é isso? Como é que se diz escola em inglês? Vocês aprenderam no começo do ano, eu ensinei a fazer o cabeçalho, não sei quem lembra, né? Que é, por sinal, obrigatório no caderno. E aí, no cabeçalho, tem o nome da sua escola, a palavra escola em inglês. Como é a palavra escola em inglês? Você vai colocar aí a resposta no número 1. Copia a pergunta, pula uma linha de uma para outra, porque as respostas são muito curtas, bem simples, tá? Número 2. O que a secretária da escola quer saber? Então, o que ela pergunta para a aluna Sheila? E por quê? Por que ela quer saber essa informação de Sheila? Tá? Terceira questão. Em que momento do dia acontece esse diálogo? Ela dá uma pista na fala dela, a gente sabe
se é pela manhã, se é pela tarde ou pela noite, né? Porque assim como em português, em inglês você tem bom dia, boa tarde e boa noite. Mesma coisa, tranquilão, né? Isso aí. E número 4, o que Sheila responde à secretária, né? Então, o que é que Sheila responde a essa secretária, né? A secretária quer saber uma informação dela e ela dá essa informação. Então, que informação é essa? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo da aula, vai responder no seu caderno, ok? Respondeu no seu caderno, eu vou dar aqui uns segundinhos para vocês responderem. Espero que não estejam com dificuldades. Lembrando, gente, você tem dificuldade, tá com dúvida em alguma coisa? Coloca lá no Google Sala de Aula ou coloca no Face, lá na página do Face, e a gente vai seguindo aí, ou no WhatsApp, né? Com Michele, Raquel, Carlos, tá certo? E aí vocês vão passando essas dúvidas de vocês para ou o Face, ou o WhatsApp, ou no próprio Google Sala de Aula, tá? Vocês colocam a dúvida lá e aí prontamente responderei essa dúvida de vocês, tá? Se for no Google Sala de Aula é melhor, porque é mais fácil, vem diretamente para mim, para o meu e-mail, e é mais fácil para eu responder, tá? Se for para outras plataformas, aí vai ficar mais complicado, porque envolve outras pessoas e tal, tá certo? Então, vamos tentar utilizar o Google Sala de Aula o máximo possível, porque ele vai facilitar a sua vida. E quando eu responder, vai direto para o seu e-mail também. Então, você recebe minha resposta rapidinho e só para você. Não precisa ficar você procurando no meio de resposta para outras pessoas, tá certo? Fica mais tranquilo para vocês. Pronto. Já dei tempo suficiente para vocês responderem. Quem não respondeu, pode botar na pausa. Responde. Terminou de responder, vamos ver aqui a correção da atividade. Que tá, gente, pelo amor de Deus, né? Aguinha com açúcar, né? Pelo amor de Deus, tá muito fácil, né? Vamos ver aqui, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos ver a resposta. Então, a primeira pergunta é: como é o nome do lugar onde elas estão em inglês? Já sabemos que o lugar onde elas estão é escola. E quem lembra de como é escola em inglês é school, né? Lembra que não é Skol. Skol é a cerveja que desce redondo, né? A gente está falando de escola. Escola em inglês é school. O L é bem exagerado e o O é bem longo. School, ok? Número 2. O que a secretária da escola quer saber e por quê? Então, qual é o interesse dessa secretária? O que é que ela quer saber? Ela quer saber what's your name. E o que significa what's your name? Significa qual é o seu nome. Então, a secretária quer saber o que? O nome da aluna, tá? Ela quer saber o nome da aluna. E por que ela quer saber o nome dessa aluna? Por que ela quer saber, gente? Porque ela está fazendo o cadastro dessa aluna, né? Então, para fazer o cadastro, ela precisa saber o nome completo, não só o primeiro nome, mas o nome completo da aluna, né? Das alunas, no caso, são 2 alunas, né? Mas aí a outra aluna está quietinha, só quem está falando é Sheila, né? Terceira questão: em que momento do dia acontece o diálogo? Esse diálogo ele acontece pela manhã, pela tarde ou pela noite? A secretária fala good morning, né? Eu escrevo good com D no final, mas na hora que eu falo, esse D não sai. Então, eu digo good morning, né? Vamos treinar em casa aí, todo mundo no espelho do banheiro, bonitinho. Good morning, né? What's your name, tá? Então, good morning. O que significa good morning, gente? É bom dia? É boa tarde? É boa noite? Para quem respondeu bom dia, está correto, tá? Então, good morning significa bom dia. Então, a resposta correta é que o diálogo aconteceu pela manhã, porque ela se cumprimenta usando good morning, que significa bom dia em português, ok? Quem respondeu isso, que good morning
significa bom dia e, portanto, é de dia, né? Pela manhã. Corretíssimo. Então, é um horário até meio-dia. Depois de meio-dia já é good afternoon. E de meio-dia até às 18, 17h30, 18 horas. 18 horas já é boa noite, é good evening, tá? Eu vou retomar esse assunto mais pra frente, tá certo? Lá na frente eu vou retomar isso aí com vocês, para vocês lembrarem, tá bom? E a quarta e última pergunta é: o que Sheila responde à secretária? O que ela responde à secretária? A secretária pergunta what's your name? E ela diz I am Sheila Silva. Veja que ela não diz my name is, que é muito comum, né? Meu nome é Sheila. Ela não diz isso, ela diz I am, ou seja, ela diz que ela é, ou seja, eu sou Sheila Silva, né? Ela faz o quê? A sua apresentação. Ela se apresenta, ela diz quem ela é. Então, eu sou Fernanda, I am Fernanda. Eu sou João, I am João. Eu sou Pedro, I am Pedro. E por aí vai, tá certo? Então, I am Sheila Silva. Eu sou Sheila Silva. Ou I am Sheila. Não tem problema, o seu nome. Como eu já disse, todo mundo me pergunta toda hora. Mas o meu nome, teacher, o meu nome é diferente em inglês. Não, o seu nome continua o seu mesmo nome. Então, se você se chama Maria, porque eu tô falando inglês, eu não vou te chamar de Mary. Vai continuar sendo Maria do mesmo jeito. Onde você estiver, na China, no Marrocos, onde quer que você esteja, o seu nome continuará sendo Maria, continuará sendo João, Pedro, tá? Wesley, enfim. Vai continuar sendo o mesmo nome. O nome da gente não vai mudar porque está em outra língua. Alguns nomes têm versões em outra língua, mas não significa que eles vão mudar porque estamos falando outra língua, tá? Então, por exemplo, meu nome é Fernanda. Meu nome vai continuar sendo Fernanda. Não vai mudar para outra coisa lá, seja lá o que for, ok? Então, entenderam esse diálogo? Entenderam que a secretária pergunta, Sheila? E entenderam o que é que Sheila responde para a secretária? Então, se uma pessoa lhe diz good morning, você vai responder a mesma coisa, good morning. Igual em português, bom dia. Você vai responder bom dia, né? Good morning, né? Vamos treinar good morning. Aproveita que está em casa, não está na sala de aula, não precisa ter vergonha do colega, não, todo mundo vai com vergonha, todo mundo é tímido, beleza. Então pronto, sem timidez, hein? Vamos lá, good morning, good morning. Repitam aí, good morning. O R em inglês é bem exagerado, good morning. What's your name? What's your name? Veja que eu escrevo com a what, mas eu falo what. What's your name? Né? E eu respondo o quê? I am, e aí o seu nome. I am Maria, I am Júlia, I am Paulo. E aí você vai responder de acordo com o seu nome, ok? Very good. Então, estão entendendo? Tá, beleza? Tem dúvida? Bota na pausa, volta um pouquinho, vê novamente, tá certo? Tá bem tranquilinho, acho que tá bem simplificado para vocês não terem dificuldade. Eu sei que não é a mesma coisa, né, quando a teacher tá com vocês na sala de aula, mas eu estou tentando fazer de uma maneira que fique mais fácil para vocês, tá bom? Bem, e aí, Sheila responde, I am Sheila Silva. Como eu já disse, o que acontece? Sheila está respondendo, I am Sheila Silva. Ela fala o nome dela todo. Por quê? Porque é uma situação mais formal. Ela está dando os dados dela para fazer um cadastro. E quando eu faço um cadastro, eu preciso dar meu primeiro nome, eu preciso dar meu sobrenome, tudo direitinho, tá certo? Então, vamos observar aqui a resposta de Sheila, tá? Sheila, quando ela dá a resposta, ela fala o nome completo. E o nome completo em inglês chama-se full name. Então, se alguém perguntar what's your name, você sabe que qual é o seu nome. Se alguém perguntar what's your full name, isso aqui, ó, full name. Full significa completo, inteiro. Então, qual é o seu nome completo? Em inglês é sempre ao contrário, então é completo o nome, né? Então, vai ser
What's your full name? Qual é o seu nome completo, né? E aí você vai responder. My name is, ou I am, e aí o seu nome, no meu caso, Fernanda Santos da Silva, né? I am Sheila Silva, I am Maria Prates, por exemplo, né? Você vai dar de acordo com o seu nome. Teacher, mas eu tenho, sei lá, 5 nomes, ou 4 nomes, como o meu, Fernanda Santos da Silva Queiroz, são 4 nomes. E aí, como é que eu faço? Porque eu tenho um monte de nome, esses nomes do meio vão ficar onde? Bem, em inglês, a gente tem essa diferençazinha do português, tá? Então, quando a pessoa pergunta full name, o seu nome completo, na verdade, ela tá querendo saber principalmente o seu nome, o seu, que é o first name, que significa primeiro nome, tá? E o seu last name, que significa sobrenome, tá? Então, quando ela fala full name, a gente já sabe que é o nome completo. Ah, mas meu nome é Fernanda Santos da Silva Queiroz. Como é que fica? Bem, o último nome, o meu último nome, se é Fernanda Santos da Silva Queiroz, Queiroz é o meu último nome, não é isso? Então, esse é o nome que vai contar como sobrenome. Então, que vai contar como o last name, tá? A mesma coisa para o primeiro nome, é o primeirão mesmo. Então, por exemplo, Ana Júlia Queiroz da Silva. Ana Júlia, seu first name é o seu primeiro nome, ok? E o seu último nome, da Silva Queiroz Batista, por exemplo, Batista vai ser o seu last name. Então, para isso, o que importa é seu último nome, porque geralmente é o nome do seu pai e é o nome que, para eles, é considerado o nome da família, tá certo? Então, o último nome é que vai contar. Se seu último nome é Silva, por exemplo, o último nome que vai com o seu sobrenome, o seu last name, vai ser Silva. Se o seu último nome lá é Souza Santos Batista de Jesus, o de Jesus lá vai ser o seu last name, tá certo? Então, lembre-se, full name significa o quê? O seu nome completo. First name é o seu primeiro nome. E last name é o seu último nome. Veja que naqueles jogos de computador, de PlayStation, de não sei o que você faz aquelas, você participa de algum tipo de competição. Quem chega em primeiro lugar, tanto na Copa do Mundo, também esses jogos internacionais, se você olhar no canto da tela da televisão, sempre aparece ali first. First é o time que está em primeiro lugar. E last é o time que está em último lugar. Na Fórmula 1 também aparece no canto da tela. Você está assistindo aquelas corridas de Fórmula 1, você vai ver que tem first e tem last. O corredor que está no primeiro lugar, o que está no último lugar, o time de futebol que está no primeiro lugar, o que está no último lugar, né? Ou você está no joguinho de competição de luta, ou de fases com seu colega, e aí quem está no primeiro, quem está no segundo, não sei o quê, né? Você está competindo com outras pessoas online, você vai ver que vai ter sempre aquele que está no first e o que está no last. Então, isso aqui também em inglês também é vida! Claro que é, porque você está aprendendo isso e, na verdade, você usa na sua vida. Você joga, né? Você vê essas palavras na televisão, você vê, enfim, em vários lugares e, às vezes, você não sabe o que isso significa. Agora, a gente deduz, imagina, mas não tem certeza. Então, agora você sabe que a palavra first se refere ao número 1, se refere ao primeiro. E a palavra last significa último. E a palavra name, obviamente, que já sabemos, significa nome. Então, não é name, é name. Name, ok? Então, ela diz, I am Sheila Silva. No meu caso, que sou Fernanda Queiroz, I am Fernanda Queiroz, né? E aí, vamos para você, no seu caso aí agora. E você, né? No seu caso, what is your full name? Quem prestou atenção na aula sabe o que essa pergunta significa. Se eu digo assim, what is your name? É qual é o seu nome. Se eu digo what is your full name? Eu estou dizendo qual é o seu nome, o quê? Completo.
Então, eu quero saber o seu nome completo. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês, tá? E aí, vocês vão completar. Quem está no Google Sala de Aula pode postar sua resposta lá, coloca sua resposta lá, tá? E quem está no Google Sala de Aula também, eu vou deixar algumas atividadezinhas extras para vocês responderem, uns formulários para vocês responderem, tá certo? Mas como essa aula é muito básica, só vai trazer o basicão mesmo, então eu deixei por aqui mesmo. Vocês podem copiar no caderno, tirar uma foto e mandar. Vocês podem também escrever nos comentários embaixo, cada um bota a sua resposta, tá? Se eu tô perguntando o seu full name, lembre-se que é seu nome o quê? Completo. Então, eu não quero que você diga, I am Patricia, né? Não, você vai botar, se seu nome é Patrícia Souza, você vai botar I am Patrícia Souza, né? E aí, você vai separar o seu nome. Então, my first name is. My significa meu. First name é o meu último ou meu primeiro nome. Quem prestou atenção tá sabendo que é o meu primeiro nome. Então, qual é o seu primeiro nome? Você vai botar my last name is e vai botar qual é o seu sobrenome. A gente já sabe que last name é o último nome, o sobrenome. Então, você vai colocar seu sobrenome aqui, tá? Outra coisa importante que eu quero que vocês façam, quem puder, tá? Quem tiver possibilidade de fazer isso. Quem tem um irmão, uma irmã, um primo, né? A mãe, o pai, o padrasto, a avó, enfim, alguém em casa com quem possa interagir, tá? Você pode aprender inglês e também pode ajudar um parente seu também a aprender e treinar com ele. Então, o que é que você vai fazer? Você vai responder isso aqui para mim, tá? Como eu já avisei. Quem quiser colocar nos comentários, quem quiser tirar foto do caderno e manda, né? Enfim, fique à vontade, tá? Para a maneira que ficar melhor para você, tá? A segunda parte da atividade é, vocês vão fazer um pequeno vídeo. O que é que vocês vão fazer nesse vídeo? Vocês vão fazer uma entrevista em inglês com alguma pessoa da sua família. O que é que eu vou perguntar, teacher? Você vai fazer esse mesmo diálogo que nós temos aqui, tá? Você vai perguntar o nome da pessoa, what's your name? E a pessoa vai responder I am e o nome dela. Depois troca, a pessoa pergunta o seu nome, what's your name? E você responde I am, tá? Parece uma besteira isso, mas não é. Porque, na verdade, quando a gente está aprendendo uma outra língua, para a gente pegar a pronúncia, se sentir mais confiante e tal, nós precisamos o quê? Treinar, tá certo? Então, é importante que vocês façam esse treino aí, tá bom? Treinem, gravem um videozinho, um vídeo pequenininho, bem simples, você falando com o irmão, o primo e tal. Agora, pelo amor de Deus, não é para ir para a rua ou falar com a outra pessoa que está na rua. A gente sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, não é isso? E precisamos ter todos os cuidados, tá? Se for alguém que foi na sua casa, que não está no convívio, usar máscara, né? Enfim, né? De preferência, alguém que já seja do seu convívio, que você não precise usar máscara. Mas se for necessário usar máscara para você se proteger, se for uma pessoa, né, estranha, aí você bota a máscara, alguém que estava na rua, entrou na sua casa, enfim. Aí você, claro, tem que usar a máscara para se proteger e proteger o outro, tá certo, gente? Não esqueçam de ter muito cuidado com a higiene nesse momento, né? Lavar as mãos com frequência, né? Foi na rua, alguém chegou, entregou algum objeto, né? Alguma coisa, fez alguma entrega na sua casa, eu te entrego, toma aqui a panela que você me emprestou, não sei o quê. Pegou ali a panela, primeiro, atendeu a pessoa de máscara, de longe, pegou o que tinha que pegar o objeto, lava aquele objeto se for possível, se for uma panela, alguma coisa que possa ser lavada. Se não puder, passa álcool 70%, tem que ser álcool 70%, pode ser tanto líquido quanto em gel, tá certo? E principalmente, chegou em casa, entrou, lava o braço até o cotovelo, lava bem lavadinho, com água e sabão, conta lá o parabéns pra você 2 vezes, bate palminha, é big, né não? Beleza. Lava entre os dedos bem lavado, etc. Desliga a torneira enquanto isso, porque o planeta precisa de água, não vamos desperdiçar água, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lavar nossa mão bem lavada, enxaguar bem enxaguadinha, e aí fazer isso. Então, no vídeo,
Cuidado, se você não tiver com quem fazer, não tem problema. Faz você mesma, você se apresenta no vídeo. I am, eu sou, e aí fala seu nome, fulano de tal. No vídeo é mais legal. Por quê? Porque você não precisa ficar, não tá na sala de aula, não tá com o colega olhando. Tem gente que é tímido, tem vergonha. Às vezes no vídeo a pessoa se sente mais à vontade para falar, tá certo? Estou aqui ansiosa para ver os vídeos de vocês, né? Eu sei que todo mundo aí é brocador das galáxias, todo mundo é youtuber, todo mundo sabe fazer vídeo, todo mundo é maravilhoso, não é não? Então, vamos que vamos. Gente, saudade de vocês, muito bom estar nesse contato com vocês, tá certo? Espero que vocês estejam bem na medida do possível, suas famílias, seus amigos, tá certo? Estamos todos vivendo essa situação inesperada, né? Mas eu tenho esperança que no final de tudo isso possamos nos encontrar, se não esse ano, ano que vem, tá certo? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, isso é o mais importante, tá certo, gente? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço da sua teacher Fernanda, tá? Essa aula, lembrando, é uma aula para o 6º ano, tá? Mas, obviamente, se algum aluno de outra série quiser assistir, vocês são mais do que bem-vindos, tá certo? Estou no aguardo dos vídeos e das respostas da atividade. Quem ficou com dúvida, pode mandar suas dúvidas que a gente tira. A gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Um grande abraço no coração de vocês. Fiquem bem. Super beijo para vocês, tá certo? Tchau, tchau.